Uma boa noite a todos, muita paz. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda sem ser presencial, mas que breve nós estaremos fazendo em nossa casa, a nova casa, que está quase em nível de adequado para a gente começar, né? Não está pronta, mas já daria para a gente fazer alguns trabalhos que for permitido, né? Então vamos elevar o nosso pensamento, o nosso Pai Celestial, entrarmos em sintonia com a equipe espiritual, orientadora da nossa casa, nosso irmão Abdu, toda a equipe de trabalho no bem, que nos auxilia nos estudos, nosso amado Mestre Jesus, e que possamos receber todo auxílio, todo amparo, para que nessa noite tenhamos os estudos do Evangelho com esse tema maravilhoso. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, uma fundamental da nossa doutrina, e que teremos a necessidade de muito amparo, de muita harmonia, de equilíbrio, para que nós possamos estudar esse tema e transmitir para as pessoas a compreensão e o entendimento, como é que podemos nascer de novo para alcançar o reino dos céus. Que essa paz, essa luz, essa harmonia nos fortaleça e nos ampare durante todos os trabalhos desta noite. Que assim seja. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos iniciando agora o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós vamos ler os ensinamentos de Jesus, né? As passagens do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, que fala sobre o assunto, e depois a gente vai analisar para poder dar uma maior compreensão a todos nós. É iniciado assim: E veio Jesus para o lado de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17. E continua, noutra passagem: E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava, e ficou como suspenso. Porque diziam uns: É João que ressuscitou dos mortos, e outros: É Elias que apareceu, e outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, de quem ouço semelhantes coisas? E buscava a ocasião de ver. Isso está em Marcos 6, capítulo 14, versículo 14 a 15, e também em Lucas, capítulo 9, versículo de 7 a 9.
Tem uma outra passagem que foi logo após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhe disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes, fizeram dele tanto o que quiseram. E assim, também o Filho do Homem há de padecer as suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que eles lhes falaram. Isso está em Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Então, Kardec, nesse ponto aqui, mostra agrupado uma série de passagens do Novo Testamento, onde vem demonstrando a existência da vida eterna e também da reencarnação. Naquela época, os próprios discípulos ou o próprio povo já tinham uma certa noção da reencarnação, porque já dizia que os profetas poderiam retornar, só que eles chamavam o termo ressurreição. Então, temos essa primeira passagem em que ele pergunta, e todas as pessoas diziam isso, né? Que ele era um dos profetas, que poderia ser o Elias, ou o João, o Jeremias, ou tantos outros. Então, observem que esses ensinamentos estão na Bíblia e mostra claramente que há uma reencarnação. Claramente. E por que nós, a humanidade, foi desconhecendo esses ensinamentos, não observou esses ensinamentos que está na Bíblia? Porque na época não se tinha compreensão. Era muito difícil esse processo no entendimento. Eles tinham uma vaga ideia, mas não conseguiam entender como é esse processo, esse mecanismo da reencarnação. Mas aqui está bem claro, em várias passagens, onde ele mostra que João Batista é a reencarnação de Elias, quando ele diz aqui: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Aí, textualmente, digo-vos, porém, que Elias já veio e eles não o conheceram, antes fizeram dele quanto quiseram. Então Jesus está dizendo aqui claramente que Elias retornou no corpo de João, porque João foi que padeceu, né? Uma série de sofrimentos até ser degolado pelo Herodes. Então observem que também os discípulos compreenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. E aí a gente vai poder agora começar a ter uma compreensão sobre essa diferença entre ressurreição e reencarnação. Então vamos ler agora um pequeno trecho para depois a gente comentar.
A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e a sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver, sem terem uma ideia clara da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição, o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição seria, supor, o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível. Sobretudo, quando os elementos deste corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas no outro corpo, novamente constituído e que nada tem a ver com o antigo. Então, a palavra ressurreição podia sim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo a sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Então, naquela época já existia esse dogma entre os judeus da reencarnação, mas sob o nome de ressurreição. Né? Mas tinha uma das tribos que não aceitava que eram os saduceus, porque eles acreditavam que morreu, acabou. Mas todas as outras tribos tinham essa ideia, só que eles chamavam ressurreição. E eles não tinham uma compreensão de como se daria isso. Não tinha ideia de que o ser humano é constituído de uma parte física, do corpo físico, e também da alma ou espírito, que é esse que vem de Deus e que é eterno. Eles não tinham essa noção. E muito menos como se daria essa ligação da alma ou espírito a um corpo físico. Não se tinha essa ideia. Né? Não tinha a menor noção. E Jesus não pôde, naquela época, explicar, porque o povo ainda não tinha conhecimento mínimo para assimilar essas coisas. Então, ressurreição seria o retorno no mesmo corpo daquela alma, daquele espírito. E reencarnação seria a volta daquele espírito, mas num outro corpo que está nascendo, que foi o que ocorreu com João Batista. O espírito de Elias reencarnou naquele corpinho que estava nascendo de João. E isso se dá no momento da fecundação, quando há a ligação do óvulo da mãe com o espermatozoide do pai. Aí há esse processo de ligação dessa alma. Então a alma é pré-existente, mas o corpo é novo. Então é isso que nós chamamos de reencarnação. Isso foi o que aconteceu com Elias e João, né? E com todas as outras criaturas, os outros profetas, e com todos nós que estamos aqui no nosso planeta Terra.
porque nós não somos os primeiros espíritos criados. E aí nós percebemos, pela capacidade que nós estamos tendo, já nascemos com uma série de habilidades, uma série de coisas, que se nós fôssemos um espírito primário, nós iríamos aprender tudo. Então, na verdade, todos nós somos reencarnantes. E nesse Evangelho, na Bíblia, no Novo Testamento, está demonstrado em 3 partes, né? Tanto em Marcos, como em Mateus, como em Lucas, essa característica da reencarnação. Então, a gente ainda tem dificuldade de compreender. Por quê? Porque não entendemos como se dá essa ligação. Porque nós temos um esquecimento do nosso passado, que nos impede de ver com clareza tudo o que passamos em outras vidas. Mas se nós observarmos hoje, nos históricos das pesquisas que são feitas, já temos provas concretas de pessoas que têm as lembranças e demonstram o reconhecimento disso. De ter vivido noutra vida, de ter sido outra criatura. Então nós temos vários relatos confirmados em que seres relembram o que viveu em outras vidas, citando locais onde morou, a família com quem viveu, e reconhece no local. Teve um filme muito interessante, Manila, Mônica, né? Obrigado. Né? Em que essa criatura, lá no Sri Lanka, ela relembrando tudo o que passava e demonstrou. E o padre, na época, que era o professor dela, teve um período que foi com ela e confirmou tudo o que ela dizia era verdade. E reconheceu a família em que ela viveu. Na época, já como esposa de uma determinada pessoa, certo? E que tinha se comprometido ele de esperar ela, porque eles também acreditavam em reencarnação. Só que ele não esperou, né? Ele casou novamente e foi uma decepção para a criança, né? de ver que o seu companheiro falhou nas promessas, né? Então, nós temos em muitos casos, tem mais de 500 casos registrados pela ciência, mas eles chamam assim, possíveis, prováveis, né? Porque na ciência tem uma certa dificuldade de dizer comprovado as coisas, né? Mas estamos vendo várias e várias crianças que estão nascendo hoje e estão demonstrando isso, os conhecimentos do passado, as lembranças do que viveu. Então, depois a gente vai conversar com vocês uma coisa bem interessante, numa outra oportunidade, onde a gente vai ver o que é que nos impede de lembrar, né? O que é que atrapalha essa dificuldade da lembrança? E por que a gente lembra das coisas ruins que a gente viveu? Porque quando a gente chega assim e diz, eu não vou com a cara daquela pessoa, nunca vi, mas não me sinto bem. Na verdade, são vivências anteriores do passado que a pessoa está relembrando. Mas coisas ruins que viveu e sente energia negativa, né? E por que a gente não lembra das coisas boas? Vamos estudar isso também, tá certo? Me comprometo com vocês para depois a gente conversar sobre esses pontos. Então, Elias, na verdade, reencarnou com outro corpo com o nome de João Batista. E sabe por que ele morreu degolado? A lei de causa e efeito. Ele usou, na época como Elias, e degolou uns 40, parece, não me lembro bem a quantidade, dos sacerdotes de Baal.
E ele pediu para voltar e passar por esse sofrimento para a reparação do mal que ele fez. Então vocês veem que a própria reencarnação é a misericórdia de Deus que nos dá uma nova oportunidade de crescimento, de reparação, sofrendo as coisas maléficas que nós praticamos para apagar do nosso perispírito essa energia grosseira que impregna a gente nessa vida. Então, quando as pessoas compreenderem a existência do perispírito, a forma como que ele se liga ao corpo físico e permite que o espírito se conecte ao corpo, nós vamos ter uma melhor compreensão, certo? Dessa questão da reencarnação. Então nós vamos trabalhar um pouco nesse esforço de entendimento, e a partir do momento que nós tivermos todas essas compreensões, nós vamos ver de uma forma mais clara, mais tranquila, essa possibilidade natural. Então a ciência, quando começar a estudar o perispírito, vai poder chegar às mesmas conclusões que o espiritismo faz. Tem. Agora, a dificuldade atual ainda é o seguinte: a ciência trabalha com matéria. E o perispírito não é uma matéria palpável, pesável. Então, ele não consegue ainda ter uma visão espiritual, os cientistas, para poder conseguir analisar e compreender. Já percebe que tem as interferências, já se sabe muitas coisas, Vários cientistas, tem alguma coisa a mais aí, mas não sei o que é. Mas vai chegar um tempo também que a ciência vai comprovar, e ela vai ser a grande defensora da vida eterna, quando conhecer as leis de Deus que regem a união do mundo espiritual. Então veja outra passagem agora, essa é bem interessante, que está no Evangelho, e está em João, capítulo 3, os versículos de 1 a 12. E havia um homem entre os fariseus, por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. E Nicodemos disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Todos questionamentos interessantes, Aí respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou então Nicodemos: como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo,
que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos falo das coisas da terra, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Em João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Então, essa passagem é interessante porque Jesus não conseguiu transmitir para Nicodemos, porque ele não tinha condições de aceitar. E Jesus sabia disso. Ele não tinha ainda uma compreensão sobre a vida eterna, sobre a reencarnação, sobre o processo de ligação. Seria muito chocante. A Jesus aguardou. Disse: olha, eu dou testemunho que eu sou da verdade. Por que não acreditais? Ele acreditou que Jesus era especial porque fazia os milagres, mas não acreditava nas palavras de Jesus quando ensinava a reencarnação. Então, o que acontece? Ele não estava preparado para compreender. Jesus entendeu e disse, né, que ele era mestre em Israel, né, mas ainda não tinha as condições de aceitar, porque não tinha ainda a compreensão. Então, é importante a gente perceber que hoje ainda, as pessoas que não têm a compreensão da reencarnação, é porque ainda não estão preparadas, ainda estão presas a conhecimentos limitantes que o impedem de olhar com um olhar espiritual. Entender que nós somos seres eternos, filhos de Deus, e essa nossa componente, que é filho de Deus, que é o nosso espírito, ele pode voltar várias e várias vezes. Porque é ele que vai evoluir. O corpo é apenas um instrumento de progresso, de desenvolvimento. Então, a gente vai poder ir compreendendo, à medida que for desenvolvendo o nosso conhecimento, a nossa compreensão, e usando as coisas bem interessantes, que é a nossa lógica e o nosso raciocínio. Porque na doutrina espírita, nos ensinamentos de Jesus, não tem subterfúgios. O que Jesus colocou como parábola foi naquela época devido à dificuldade da humanidade. Mas hoje o Espiritismo vem e esclarece todas as parábolas de Jesus de forma simples e clara para todos entenderem. Então vejam só, a ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam viver na terra encontra-se em muitas passagens do Evangelho, notadamente as acima reproduzidas. Se essas crenças fossem o erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Então vamos entender essa questão. Por que Jesus falou que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus? Né? Vejam só, o tempo de vida que nós passamos aqui na Terra não nos permite, em uma única vida, aprender todas as coisas, nem desenvolver todas as virtudes que o mundo oferece, que o nosso planeta, nesse nível que a gente se encontra, oferece para a gente aprender. Intelectualmente, conhecimento. Quantas áreas tem de conhecimento? Né?
da línguas, matemática, química, física, biologia, astronomia, astrologia, ou seja, uma quantidade enorme de conhecimento que nós precisamos aprender. Mesmo as pessoas que são estudiosas de uma determinada área não sabem tudo. Não tem tempo de aprender tudo. Vamos para as coisas espirituais, que são as virtudes. Aprender as virtudes da caridade, do amor, da benevolência, da indulgência e de tantas outras virtudes. Porque aprender é vivenciar, é compreender, internalizar e vivenciar. Não é conhecer. Então, a gente conhecer as virtudes, vivenciar essas virtudes, praticar essas virtudes para nos tornarmos um hábito. A gente não consegue na vida toda só. Por isso que nós precisamos retornar até aprendermos todas as coisas que o mundo, o planeta Terra, oferece para nós. Então, por isso que Jesus disse, é preciso que a gente renasça de novo, reencarne, para poder aprender as coisas que a gente necessita, que o mundo permite. Além disso, é também uma oportunidade para que a gente possa reparar os erros que nós cometemos. Então, não tem jeito. Porque para ir para o reino dos céus é pelo merecimento. Então, enquanto não tivermos o merecimento, ou seja, enquanto não tivermos aprendido verdadeiramente, nós precisamos reencarnar várias vezes. E aí está a grande misericórdia de Deus para com todos os seus filhos, porque dá novas oportunidades para que nós possamos continuar o processo de aprendizagem. Então, por isso que Jesus disse, é necessário nascer de novo. É necessário reencarnar. Voltar a uma nova vida, para poder continuar todo o nosso processo de aprendizado, para evoluirmos e desenvolvermos os valores que nós precisamos para nos tornar criaturas melhores. Aí ele continua. Essas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco. Então, houve uma interpretação da própria Bíblia, em algumas traduções, porque ela foi escrita no aramaico, depois traduzida para o grego e depois traduzida para as outras línguas. Então, o início dizia não renascer da água e do Espírito. Então, o que é que significa isso? Significa um novo corpo, mas o Espírito é o mesmo. E não é o batismo que transforma. Essa ligação com o batismo, com a água, né? Não é o renascer. Porque naquele momento, João Batista fazia os batismos, né, na água do Jordão, e Jesus foi um dos que foram batizados por ele, né, naquele processo, mas já estava grande, já estava vivo. Tá certo? Era um processo que fazia com que transformasse a pessoa para uma pessoa melhor. Jesus precisava daquele batismo? Não. Ele era um espírito puro, elevado, mas ele tinha humildade e simplicidade e se mostrou para João Batista e pediu. Embora João disse que
não era digno, né, de fazer aquilo. E ele disse, não, faça. Então foi um gesto de humildade que Jesus teve, como em vários momentos ele deu o gesto de humildade. Como, por exemplo, lavar os pés dos discípulos, quando eles estavam brigando para saber quem era o maior no reino dos céus. Quem ia substituir Jesus, quem ia ficar comandando o grupo. Aí Jesus humildemente foi lá e lavou os pés de cada um, para demonstrar a humildade e a simplicidade. Então, para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimento imperfeito sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, considerava a água como elemento gerador absoluto. É assim que encontramos no Gênesis. O Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, e que o elemento árido apareça, e que a água produza animais viventes que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara num simbólico da natureza material, como o espírito era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma, nesse sentido é que foram compreendidos no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus aqui faz uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. Tem mais. O espírito sopra onde quer. Jesus disse, né? E ouves a tua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, significa que não se sabe o que foi nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o espírito ou a alma fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, no Evangelho, nós temos várias passagens onde demonstra, pelos ensinamentos de Jesus, a separação do corpo e do espírito. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do corpo, nem do outro espírito. O espírito procede de Deus, são criaturas de Deus. Então, assim, a alma é pré-existente. E essa alma pré-existente pode renascer uma vez ou várias e várias vezes. Então, isso é o que nós chamamos da reencarnação. E para que nós possamos chegar ao reino dos céus,
precisamos realizar várias e várias reencarnações, reparando as faltas que nós praticamos e aprendendo as virtudes e os conhecimentos necessários para a nossa evolução espiritual e intelectual. Muita paz para todos. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade desse estudo maravilhoso e pedindo que possamos cada vez mais ter a chance de compreensão, de estudar e entender com os olhos e os ouvidos espirituais, para que a gente possa, assim, nos tornarmos criaturas melhores e cada vez mais aprendermos os ensinamentos de Jesus. Que essa paz, essa luz, essa harmonia nos proteja e nos ampare a todos nós. Que assim seja.